A paz do Senhor, sejam muito bem-vindos ao Viver com Saúde, um programa exibido pela TV Manaim, onde falamos sobre temas essenciais para o bem-estar e qualidade de vida. O programa de hoje vamos refletir sobre um assunto que tem sido destaque em todo o país, inclusive no tema do Enem desse ano, o envelhecimento da população brasileira. O Brasil está envelhecendo rapidamente. Até 2030, teremos mais idosos do que crianças, e esse cenário exige algo muito fundamental: o planejamento. Planejar a saúde física, mental, emocional e social e financeira para envelhecer com autonomia, dignidade e qualidade de vida. Para nos orientar sobre como preparar um envelhecimento mais saudável e ativo, recebemos a enfermeira Thalita Detman. A Thalita, ela é proprietária de residenciais para idosos há mais de 10 anos e é especialista em gerontologia pelo grupo de ensino do Hospital Albert Einstein. Seja muito bem-vinda, Thalita. Ei, Ariela, bem, obrigada, tá, pelo convite. É um prazer estar aqui. Você é uma grande amiga e falar sobre envelhecimento eu amo, né? Então, muito obrigada. Sim. Então, a gente falou que você é formada em gerontologia. O que é isso? Então, gerontologia é o estudo do envelhecimento humano, né? É uma especialização que a gente faz. Hoje também já tem graduações, que as pessoas podem fazer uma graduação em gerontologia, mas gerontologia qualquer pessoa pode se especializar. Não precisa nem ser só da área da saúde. Por exemplo, um arquiteto, se ele quiser se especializar em gerontologia, ele pode. Ele vai estar ali fazendo um estudo do envelhecimento dentro da casa, dentro da residência. Então, cada área que a pessoa estiver atuando, ela pode se especializar em gerontologia. As pessoas confundem um pouquinho com geriatria, né? E é um pouquinho diferente. E por que o envelhecimento da população é um assunto tão importante, é um tema que a gente precisa entender hoje? A gente precisa falar, tá, Ariela? Quanto mais melhor, né, falar sobre envelhecimento, como você falou agora no início, o Brasil ele está envelhecendo, é uma realidade, então a gente precisa se atentar, a gente precisa se planejar, o governo, né, as políticas públicas precisam estar atentas, porque nossa geração é a próxima, né, a estar no 60 a mais, então a gente precisa se atentar. Exatamente. E assim, quando a gente pensa em envelhecer, né, às vezes a gente pensa assim, tá tão longe e na verdade não está tão longe, né? A gente vê que os anos vão passando muito rápidos, né? E o Brasil ele vive essa transição demográfica que está cada dia mais. E não só o Brasil, o mundo como um todo vive esse momento. Na Europa a gente já vê essa pirâmide um pouco mais invertida até do que a do Brasil. Outros países ainda não, mas assim, a gente precisa pensar nos desafios. E assim, a gente não pode às vezes pensar no desafio como um todo, né? Às vezes a gente não tem a ação pro universo global, assim, mas a gente pode pensar em como eu vou pensar no meu envelhecimento, como minha casa, minha família, não é? É verdade, Ariela. Você falou assim perfeitamente, porque tem um estudo agora do IBGE que ele fez uma pesquisa e ele constatou que nos próximos 30 anos o nosso país está envelhecido. Eu até trouxe a pirâmide. Depois Sim, você... vai ser colocada aqui na tela. Só para vocês terem uma noção, né, as famílias elas estão tendo poucos filhos, né, as famílias estão menores, não estão tendo tanta natalidade e a gente, adulto, está envelhecendo. Então a gente precisa se atentar. Lá na Europa, como você falou perfeitamente, eles já têm políticas públicas, porque tem vários países que já são idosos mesmo, Sim. Então lá tudo já funciona. A preocupação é como o nosso país vai enfrentar esse envelhecimento. Sim. E quando a gente fala em planejar o envelhecimento, por onde começar? A gente começa com a gente mesmo, né? A gente não planeja tudo na nossa vida, a gente planeja uma viagem, a gente planeja casamento, a gente planeja ter filhos, né? Então a gente precisa também planejar a velhice. O mal do brasileiro é a gente achar que nunca vai envelhecer, né? É que envelhecimento, um dia vai chegar, mas eles não se atentam, né, para o envelhecimento, eles acham que o envelhecimento nunca está próximo. Mas
Eu até costumo dizer que isso é até bíblico, sabe, Ariela? Lá em Tiago 4,14, fala exatamente de como é a nossa vida humana. Sim. E Deus fala que a nossa vida é como uma neblina. Não sei se você já viu. É uma neblina, uma névoa que ao amanhecer se dissipa. Essa é a nossa vida. Ele compara a nossa vida. Então, assim, a nossa vida é muito rápida. Então, Thalita, e aí, quais são os hábitos que no presente influenciam diretamente na saúde do futuro? A gente pensando primeiro na forma do preparo para o nosso corpo. O que a gente pode fazer hoje? Então, hoje a gente manter uma alimentação saudável, né? A nossa mente ativa, com uma boa leitura. A gente pode também fazer exercícios físicos. É porque a gente precisa pensar agora. Quando a gente fala em planejamento Sim, no envelhecimento, a gente não pode planejar quando a gente já está idoso, né? Então, esse planejamento, ele é exatamente. agora, ele tem que ser agora. Então, agora, o que a gente precisa fazer para envelhecer bem? A gente precisa se alimentar melhor, fazer consultas regulares de rotina. A gente precisa estar tendo uma boa qualidade mental, que hoje com celular. Às vezes é muito difícil. É muito difícil. O celular, essa tecnologia, ela está roubando a nossa paz mental, né? Então, a gente precisa também se atentar, tentar desacelerar um pouquinho. Então, é basicamente isso, os cuidados. Então a gente pode falar, por exemplo, que você mencionou assim, só para deixar mais didático para o nosso telespectador. A alimentação saudável, o exercício físico é muito importante, né? Antes da velhice, para você já ter uma massa muscular, um corpo mais preparado, porque com o envelhecimento a gente acaba já perdendo naturalmente, né? E tem alguns estudos, Ariela, que já estão comprovando que exercício físico previne até o Alzheimer. Sim, sim, com certeza. E aí a questão de controle de pressão, diabetes, colesterol, isso também é importante, porque isso tudo evita que você tenha doenças que vão prejudicar o seu envelhecimento depois, né? Exatamente, é trabalhar para que não tenha essas doenças crônicas, né? Porque Exatamente. as doenças crônicas estão as pessoas estão tão relevando assim uma diabetes como se fosse normal, uma hipertensão como se fosse normal, e ela não é, né? Ela é uma doença que na velhice ela acaba trazendo bastante desconforto e alguns problemas maiores. Então é tentar fazer com que na velhice você não chegue com uma diabetes, com uma hipertensão. Exatamente. Tem uma coisa também que você falou sobre a mente. Hoje em dia é bem difícil controlar a nossa saúde mental diante de tantos estímulos e de tanta coisa. Em que o cuidado com a mente pode ser fundamental para a gente chegar numa velhice mais leve, melhor? Olha, eu costumo dizer que a nossa espiritualidade, né, a gente ter ali nosso momento com o Senhor, nossas orações, Sim, frequentar a nossa igreja, né, é tão gostoso quando a gente vai no culto, a gente acaba esquecendo dos problemas, né, a gente realmente é renovado quando a gente sim, sai, então claro. a gente ter essa espiritualidade, né, alimentada, ela é essencial, e também você tirar um tempo de qualidade, sabe? Tirar um tempo do que você gosta de fazer, porque às vezes na correria ali do trabalho, do dia a dia, você já não faz mais as coisas que você gosta, né? Então você procurar ver o que realmente você gosta, que antes você fazia e que agora você não faz mais, né? Tentar resgatar, ter uma boa leitura, conversar com alguns amigos, sair para poder jantar, ter um momento legal com a família, né? Então é importante. Sim, e até nesse ponto eu acho legal, assim, que a gente perdeu um pouco o tempo com a família. Eu acho que, assim, às vezes a gente vê uma família toda reunida, cada um com seu celular. E aí, assim, às vezes um momento de um jogo em família, um momento de conversa, às vezes um momento de sentar à mesa mesmo, que muitas famílias perderam porque comem na frente da televisão e perdem esse momento. Isso é importante, né? Assim como a leitura, por exemplo, é muito importante. E aí nós temos a Bíblia para ler e temos tantos livros, né, que podem exercitar nossa mente. Isso é muito bom, né? É verdade, Ariela. E outra coisa também, essa questão da família que você falou, é muito importante porque quando a gente envelhece, é o vínculo que a gente faz no decorrer de toda a nossa vida que a gente leva, né? Sim. Então é quando a gente está ali, idoso, às vezes o idoso tem essa questão de se sentir sozinho, é o momento que a família sempre está presente, é o vínculo que você construiu. Então toda a nossa vida ela é muito importante, a gente sempre pensar nisso, porque o vínculo que você faz no decorrer da sua vida é o que você vai ter também
no final da sua vida, né? Sim. Então, se você constrói vínculos fortes, Sim. você vai ter boa companhia, você vai ter amor, você vai ter carinho. Então, você é o que você constrói no decorrer da sua vida, né? Nossa, isso é muito bom, hein? Gostei disso. E assim, a gente tem ouvido um termo que é envelhecimento ativo. Você podia falar o que isso significa na prática? Envelhecimento ativo é o que a gente está vivendo atualmente. Antigamente, né, uma pessoa de 40 anos já era velha, né? As pessoas falam, Aham. nossa, 40 anos está velha, 50 anos está velha. E 40 anos, nós mulheres estamos começando a viver nossa vida, né? Sim, Com uma sim. outra mentalidade, né? Com segurança. Então, a gente tem percebido que as pessoas estão vivendo mais e estão procurando viver com mais qualidade. Então, estão Sim. conseguindo chegar à idade bem avançadas mesmo, que antigamente não tinha. Hoje você consegue enxergar idosos longevos de 80, 90 Sim, e até 100 100 anos, que antigamente não tinha, né? Então, você vê que a qualidade de vida tá sendo maior. E importante também dizer que esses idosos estão chegando com qualidade, porque eles sim. estão preocupados com a sua saúde, né? Então a gente vê idosos ativos com 60 anos que já está começando uma nova profissão, começando a entrar na faculdade, idosos ativos que a gente olha assim, fazendo viagens, excursões. Sim. Então, a gente precisa tirar o idadismo. Você já ouviu falar nessa Sim, palavra? sim. Que é o preconceito contra a idade. Porque hoje uma pessoa 60 anos mais, ela é capaz de fazer qualquer coisa. Claro, com certeza. E isso é muito importante, né? Você poder manter essa autonomia do idoso. Porque assim, a gente sabe que o idoso, ele vai envelhecendo, ele vai perdendo, às vezes perde um pouco da força, perde um pouco do raciocínio, e o mais comum, às vezes a família até tenta super proteger esse idoso, e aí começa a tirar, não, aí eu acho que ele não dá mais para dirigir, ele não pode mais cuidar das contas bancárias, ele não pode mais fazer isso, ele não pode mais viajar, e vai tirando essa autonomia do idoso, né? E é exatamente isso que eu acho que o envelhecimento ativo, ele vem contrapondo isso, né? Porque é você envelhecer, mas envelhecer com saúde, com condição de cuidar da sua vida, né? De dar seguimento às decisões da sua vida. A família ela tem que ficar muito atenta quanto a isso, para poder realmente não tirar a autonomia desse idoso, né? Quando você tira a autonomia desse idoso, aí é ladeira abaixo. Aí aquele idoso começa a ficar triste, se sentindo sozinho, com depressão, né? Para ele, quando ele, por exemplo, o idoso que se aposenta, para ele já é tudo muito diferente, né? Ele estava ali com uma vida ativa de serviço, de trabalho, e de repente ele se aposentar, ele começa a se sentir inútil, ele começa a se sentir sem o que fazer. Então ele precisa o apoio da família para Sim. poder ele caminhar um novo caminho, ele ter uma nova motivação, né? Então a família ela tem que dar esse apoio para esse idoso, para poder não tirar a autonomia, não infantilizar. A gente fala Sim. muito de não infantilizar o idoso, sabe, Arielle? Porque você vê aquele idoso, só porque ele é 60, 70 anos, ele não pode ser tratado como uma criancinha. Ele é um idoso, a gente tem que respeitar toda a trajetória dele, ele tem tanta coisa a acrescentar, né? Sim, isso é muito bom, esse chamado para a família, né? Porque assim, às vezes a gente pensa nisso e a gente age como família numa forma de realmente super proteger. E aí vocês acabam os filhos se tornando pais quando às vezes ainda não há essa necessidade. Às vezes até existe, quando há uma doença, quando chega num estágio muito mais avançado que às vezes a família precisa dar esse suporte. Mas às vezes a gente tem que olhar que nós somos adultos, nós temos os nossos pais, e se eles são ativos, a gente tem que, às vezes, garantir. É lógico, às vezes com supervisão, às vezes a gente percebe algumas coisas, mas a gente pode ajudar. E a gente pode ajudar também no sentido de cuidar do físico, né? Porque às vezes o idoso, ele avançou a sua vida, ele ele já aposentou, ele não tem mais o seu trabalho, e às vezes ele perde esse foco, às vezes ele até perdeu o tempo lá do passado de se preparar para a velhice. Mas a gente tem que incentivar, né? As famílias podem incentivar os idosos a manterem hábitos saudáveis de vida, não é isso?
Isso mesmo, a família é o principal apoio, né, que o idoso tem. Então a família tem que estar sempre perto dele, independente dele estar ativo, saudável, ou às vezes está precisando de alguma ajuda, algum recurso, porque o idoso ele vai precisar desse apoio. Ele precisa da família para poder ele estar desenvolvendo todas as coisas que ele quer, porque às vezes ele não está mais ativo no trabalho, mas tem outras coisas que ele pode estar recorrendo, outros caminhos que ele pode estar percorrendo, né? E Sim. até se redescobrindo. Recentemente agora saiu uma reportagem de uma idosa que ganhou uma maratona e ela começou a correr com 60 anos. Sim. E ganhou uma maratona. Então, são idosos jovens capazes de fazer o que eles quiserem fazer. Sim, isso é muito importante, assim, porque a gente sabe, a velhice ela faz parte da nossa vida, né? A gente tem que respeitar a velhice, a gente tem que planejar e acolher. A gente, às vezes, se acha jovem, né, Thalita? Às vezes a gente olha e fala assim, eu sou jovem ainda, eu não preciso me planejar para isso. E eu acho que é muito importante isso também na parte financeira. As famílias e qualquer um de nós precisa se preparar para uma velhice na parte financeira também. Às vezes a gente pensa assim, eu estou trabalhando, meu dinheiro dá para hoje. E lá na frente, o que eu verdade. estou fazendo para que lá na frente, quando eu não puder trabalhar, eu consiga seguir em frente? Esse ponto que você falou é importantíssimo, para mim é um dos mais importantes que tem, porque o nosso país ele é um pouco ingrato, né, com os nossos idosos. Então, você se preparar financeiramente é muito importante, porque um idoso envelhecer no nosso país hoje não é fácil Sim, e é caro. É caro você envelhecer. Você vê que, às vezes, o idoso ele recebe o seu salário, mas ele não consegue arcar com tudo que ele tem que arcar no mês. Então, às é vezes, sempre verdade. fica faltando alguma coisa. Então, por isso que é importante eles fazerem esse planejamento antes, né? Porque envelhecer no nosso país atualmente não tá fácil. É bem difícil mesmo. Então, muito, muito bom, assim, esse primeiro programa sobre esse tema. Nós vamos ter mais programas sobre isso, hein? E assim, eu acho que é muito importante a gente contribuir com a nossa população, com os nossos telespectadores, com esse olhar para o nosso envelhecimento, para o momento em que nós estamos vendo o que está acontecendo no país. E assim, eu queria te agradecer muito por ter contribuído assim com esse tema, a gente poder trazer esse bate-papo e esse olhar para nosso povo. Eu que te agradeço. As pessoas estão se atentando mais ao envelhecimento. Tem muitas pessoas que estão falando sobre esse assunto que antigamente ninguém se falava, né? Esse ano, como você falou, foi o tema do Enem. Então, assim, eu fiquei maravilhada quando eu vi o tema da redação do Sim. Enem com os jovens, né? Então, assim, conscientizando os jovens sobre o envelhecimento na sociedade. Então, eu achei assim perfeito, porque às vezes o jovem ele não tem tanto contato, né, com o idoso. Sim. E é os nossos jovens hoje que tem que mudar a mentalidade, é os nossos jovens que a gente tem que orientar para poder lá na frente, né, eles terem uma visão diferente. Então, eu acho que as pessoas estão falando mais sobre esse assunto e eu estou feliz de estar aqui e eu quero te agradecer. E você que nos acompanha, não deixe para pensar no envelhecimento apenas quando ele chegar. Planeje-se hoje, cuide do seu corpo, da sua mente, das suas relações. O envelhecimento saudável é uma construção diária. Se você está nos assistindo pelo YouTube, inscreva-se no canal da Igreja Cristã Maranata. Curta, compartilhe, deixe suas dúvidas no comentário. Até o próximo Viver com Saúde. A paz do Senhor.